Já pensou em investir como o maior investidor de todos os tempos? Sim, aqui nesse vídeo eu vou te mostrar os pontos fundamentais da estratégia de investimentos do Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, um dos mais reconhecidos, um grande modelo aí para todo mundo que busca ter sucesso nos investimentos. Eu vou mostrar como ele fez para sair do zero e ter bilhões investidos. Warren Buffett é um rico por conta própria e eu vou mostrar para você como ele fez tudo isso com os seus investimentos. Senhoras e senhores, eu sou Eduardo Lopes e eu ajudo pessoas de todas as idades e todas as classes sociais a investirem do jeito certo com o objetivo de alcançar a independência financeira. Eu sou especialista em investimentos e especialista em mentalidade financeira, mas isso não é o mais importante. E antes da gente começar, você já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Todo mundo quer ter o resultado do Warren Buffett. Todo mundo olha para o Warren Buffett hoje e fala, cara, que incrível, como ele construiu isso daí, como ele saiu do zero com seus investimentos e hoje aí é dono de algumas centenas de bilhões de dólares. Mas poucas pessoas se perguntam e menos ainda investigam o que ele fez. E olha só, o sucesso tem uma estrutura, o sucesso deixa pistas. A gente vai aqui nesse vídeo desvendar, eu vou mostrar para você aí os pilares fundamentais aí de todo esse processo de enriquecimento, de investimentos do Warren Buffett. Eu vou te mostrar um caminho de verdade aqui. Segundo Warren Buffett, o primeiro passo para ele conseguir chegar onde ele chegou hoje foi desde lá do começo estabelecer prioridades. É o quê? O que é estabelecer prioridades? É exatamente falar, olha, eu consigo falar que eu quero isso e consigo falar não para aquilo. Isso é prioridade para mim e isso não é prioridade para mim. E aí já vem um grande desafio para a maioria das pessoas. Por quê? Porque só consegue determinar e ter boas prioridades quem tem a mentalidade certa, quem administra bem o ego, quem tem autoconfiança, quem tem autoestima, quem tem autoconhecimento. Edu, mas você não ia falar aqui sobre como que o Warren Buffett investe? Sim, só que para você se tornar um bom investidor, segundo o próprio Warren Buffett e todos os outros investidores de sucesso de verdade, a gente começa pelo ponto principal, que é a mentalidade. Por exemplo, o que é prioridade para você hoje? Você recebeu aí R$ 100 na sua conta. Essa prioridade hoje, R$ 100 sobrando aí, é você, sei lá, comprar uma camiseta que você está querendo faz tempo? Ou fala assim, cara, vou colocar esses R$ 100 ali nos meus investimentos e comprar um pouquinho mais de alguma ação de alguma empresa. Se você hoje recebe R$ 10.000 aí na sua conta, qual é a sua prioridade? É trocar o seu carro ou é pegar esses R$ 10.000 e colocar nos seus investimentos? Não precisa ser assim do 8 para o 80, mas sei lá, você recebeu R$ 10.000, eu vou colocar 7 mil, 8 mil nos meus investimentos e o resto eu vou aproveitar aqui para curtir um pouquinho a vida também. O fato é que quando a gente não tem essas habilidades que eu falei, a mentalidade certa, não consegue controlar o nosso ego, a gente não vai conseguir determinar boas prioridades. A gente não vai conseguir fazer boas escolhas. A gente vai agir com a emoção, tomar uma decisão, uma prioridade ruim para o nosso futuro, mas a gente vai justificar isso com a razão. E olha só, isso sempre faz todo sentido. Percebe aí na sua vida, todas as vezes que você, eu vou trocar de celular, eu vou trocar, você pode falar aí racionalmente um monte de razões para você trocar de celular. Porque a tela já tá meio riscada, tá meio quebrada. Pô, já faz 2 anos que eu tô com esse celular já não tá muito bom. Eu já tive que consertar, já tem um modelo melhor. Eu uso o celular para trabalhar, eu preciso ter uma máquina boa, tudo. Isso tudo é você justificando com o racional. Mas o emocional que determinou você trocar ali é simplesmente porque você quer um celular novo. E isso é para tudo que a gente faz na nossa vida, para todas as decisões, para todas as coisas que a gente define se é prioridade ou se não é. E qual foi a prioridade do Warren Buffett lá no começo? A prioridade do Buffett sempre foi construir uma carteira de ações pagadora de dividendos. E para isso, ele abriu mão, em grande parte, do status de comprar coisas para mostrar para os outros, de comprar coisas para se sentir bem. O Warren Buffett, quando definiu isso como uma prioridade, ele abriu mão de outras coisas também. Tem muita gente que até tem dificuldade em identificar
certinho o que é prioridade. É a mesma coisa que foco, né? Tão importante de você colocar o foco no que você quer é tirar o foco das coisas que você não quer. Colocar o foco no que você quer mais e tirar o foco das coisas que você quer agora. E ó, talvez hoje você tenha dificuldade para determinar isso. O que eu tenho para te dizer é, conforme vai passando o tempo, vai ficando mais fácil falar não para o que não é prioridade. E quando você está ali na frente de uma oportunidade de compra, na frente de uma tentação, o Buffett mesmo ele se perguntava se essa compra, se essa decisão ia ajudar ou prejudicar, ia deixar mais perto ou ia deixar mais longe da liberdade financeira, da independência financeira que ele colocou como prioridade na vida dele. E a resposta para essa pergunta determinava se ele comprava ou não. Às vezes mesmo morrendo de vontade, por exemplo, de trocar o celular. Falar, cara, essa troca hoje vai me deixar mais perto ou vai me deixar mais longe da minha independência financeira? Vai me deixar mais longe, então não vou comprar, mesmo com vontade, certo? Outra coisa importante, o Buffett diz que a gente tem duas habilidades, que são as duas habilidades que a gente deve desenvolver para chegar à independência financeira. Segundo ele, são as duas habilidades mais importantes que ele teve. O grande diferencial, que é a habilidade de ter disciplina e de ser paciente. E hoje em dia, num mundo tão imediatista, a maioria das pessoas não tem paciência. A pessoa não tem a paciência de começar a investir, de colocando o seu dinheiro e a paciência de esperar que os juros compostos trabalhem, que o tempo faça ali o seu trabalho, para que daqui a pouco, ou até bem daqui a pouco, daqui a 1 ano, 10 anos, 15 anos, você veja realmente esses investimentos dando frutos. E olha só, quem tem disciplina e quem tem paciência, só tem essas duas habilidades quem tem outras duas habilidades mais embaixo, que é a habilidade da autoconfiança e da autoestima. Porque se você tem autoconfiança e autoestima, você vai desenvolver a paciência, você não é imediatista, você não pega aquele prazer imediato e abre mão do prazer de longo prazo, você consegue equilibrar isso daí. Outra coisa importante, qual a direção dos investimentos para quem quer independência financeira? Como que a gente deve começar a investir? Olhando para onde? Eu vou investir em empresas que estão falando mais ou empresas mais sólidas? Olha, as empresas que menos se falam normalmente são as melhores empresas. As empresas mais sólidas, as empresas pagadoras de dividendos, as empresas que apresentam lucros recorrentes. Cara, tem empresas na Bolsa de Valores do Brasil que entraram na Bolsa há 20, há 30 anos e nunca deram prejuízo. Só que essas empresas, elas não viram notícia todo o tempo no site de internet, nos sites de investimento. Normalmente nos sites de investimento estão lá as empresas que deram prejuízo, que podem se valorizar, aquelas promessas, aquelas carteiras recomendadas. O Buffett, ele fala para a gente fugir disso daí e buscar essas empresas sólidas, essas empresas que não vão te dar a emoção de uma montanha russa, mas que elas vão sim te pagar dividendos todos os meses. Ele fala para a gente não procurar empresas da moda, tomar muito cuidado com as empresas que estão falando muito no YouTube, as empresas que estão falando muito em sites de internet, aquelas promessas. Ele recomenda também que a gente não invista num IPO. O que é o IPO? É quando uma empresa entra na bolsa. Eu tenho uma empresa aqui, eu estruturei ela toda, olha, eu quero entrar na Bolsa de Valores. Acontece ali o IPO. Um IPO relativamente recente que aconteceu foi o do Nubank, né? E foi uma grande decepção aí para um monte de gente, porque as pessoas ficaram meses falando, vira assunto de todo o vídeo de internet, todo mundo falando que vai entrar no IPO do Nubank. Aí você fica aí assistindo, você fica meio com medo de ficar de fora, eu vou perder dinheiro, você acaba entrando e acaba tomando um grande prejuízo aí na maioria das vezes. Por que eu vou investir numa empresa que está entrando agora ou que acabou de entrar, sendo que eu tenho empresas que estão há 20 anos dando lucro recorrente? Muitas vezes lucro crescente, tá? Então, quando você vai fazer isso, você tem que tomar uma decisão muito importante. Você vai investir ou você vai especular? Existe uma grande diferença nisso. Investir, você está se tornando sócio da empresa, você vai acompanhar aquela empresa por um grande tempo ali na sua vida. Quando você vai especular, você está comprando lá só um número, aumentou um pouquinho aquele número, você já vai vender. E muitas vezes é provado matematicamente isso daí, que o especulador ele perde dinheiro na grande maioria das vezes. Eu não recomendo que você faça esse tipo de especulação.
tá bom? Outra coisa que o Warren Buffett fala que é muito ruim é ficar girando a carteira. O que é ficar girando a carteira? É compra uma ação hoje, fica com ela um tempo, ah, não tá boa, eu vou vender, ah, valorizou muito, eu vou vender, ah, tá perdendo valor aqui, eu vou vender para recuperar esse prejuízo numa outra. Essa coisa de ficar girando a carteira também é provado matematicamente e estatisticamente que faz com que você perca dinheiro. Cuidado com as orientações das corretoras. As corretoras, a gente sabe, elas ganham dinheiro com a nossa movimentação. Então, de repente, o cara lá da corretora te liga e fala, ó, você tem uma ação aí, essa ação tá andando de lado o ano inteiro, você não acha melhor tirar daí e comprar uma outra ali? Cuidado com esse tipo de orientação, tá bom? Tem muita gente legal nesse meio, mas também tem muita gente que não tá tão preocupada assim com o seu dinheiro, com os seus investimentos. Outra coisa importante, a gente vive hoje numa era de informação abundante. A gente entra na internet, a gente consegue informação de milhões de informações sobre uma empresa só. Cuidado com as suas fontes de informação. Tem uma indústria que ganha dinheiro com notícias e para ganhar dinheiro com notícia, ela precisa que você clique nessa notícia. E para você clicar, na maioria das vezes essas notícias são sensacionalistas, são apelativas, são apocalípticas, enfim. Cuidado, você está aí no meio pegando esse monte de informação e pode sair daí muito prejudicado. O Buffett não toma suas decisões de investimento olhando notícias. Tem gente que fala, eu preciso saber de tudo que está acontecendo, preciso ter muita informação para tomar boas decisões. Olha, se fosse assim, os jornalistas todos iam ser milionários, né? Aquele seu amigo lá da faculdade, aquele seu amigo do trabalho que sabe todas as notícias de todos os portais da internet ia estar milionário. E a gente sabe que não é bem por aí. Na verdade, não é nada por aí, é justamente o contrário. Tá? No mercado, um outro ponto é que tem muita gente que quer dividir as empresas em dois tipos. Ou a empresa é pagadora de dividendos, ou ela é de crescimento. E isso parece que a empresa que paga dividendos não vai crescer muito, que a outra só que vai crescer muito. Cara, isso não existe. Ou melhor, até existe um pouco disso, mas existem empresas que unem o melhor desses dois mundos. Empresas que crescem até de forma mais rápida do que a maioria e ainda assim pagam dividendos. Existem essas empresas. Cara, por que a gente vai ficar só em um? Aliás, eu tenho isso como regra da minha vida. Quando as pessoas perguntam para mim assim, eu faço isso ou isso? Eu sempre penso, por que não os dois? Na maioria, a melhor resposta, a melhor solução para isso é fazer as duas coisas. Certo, senhoras e senhores? Esses aqui são os pontos fundamentais de investimento do Warren Buffett. Esses aqui são os pilares que levaram o Warren Buffett a sair do zero e construir uma fortuna aí de mais de 100 bilhões de dólares investidos. Se você colocar esses pilares, seguir esses pilares aqui como regras fundamentais da sua vida e como investidor, inevitavelmente você vai ter, proporcionalmente, é claro, o mesmo resultado do Warren Buffett. Então, se você quer construir aí renda passiva, se você quer ter independência financeira saindo do zero, segue esse processo, segue esses pilares aqui, coloca como isso regra na sua vida, que você inevitavelmente vai ter resultados incríveis.